espíritos, como poderia então o Espiritismo nos ajudar com o progresso? E a resposta é destruindo o materialismo, demonstrando onde está realmente os nossos interesses. Nós já não vivemos no automatismo do instinto, nós já estamos no período de realmente mergulhar definitivamente no amor. Mas o que é mergulhar no amor? É fazer opção pelo amor, porque nós já optamos por tudo. Da mesma forma que nós hoje assistimos à crise nas nossas instituições, que já são uma demonstração de que nós estamos realmente no momento de transformação, quando as nossas instituições estão abaladas nas suas estruturas, e aqui eu digo as nossas instituições sociais, de um modo geral, porque estão carcomidas pelo egoísmo e pelo orgulho. Nós já temos condições hoje de escolher o amor. Nós temos condições de eleger o amor, mas não o amor conforme a humanidade entende, mas esse amor profundo com que o Cristo nos inicia. O Cristo, Ele não só nos disse para nós nos amarmos uns aos outros e amar a Deus sobre todas as coisas. Ele disse em dado momento que nós deveríamos amar como Ele nos amou. E amar como Jesus amou é amar totalmente desinteressado, sem esperar nada em troca. Nesse instante, nós estamos substituindo, estamos superando o nosso egoísmo. Nós estamos superando o nosso orgulho, quando nós amamos o nosso próximo. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, nós temos a mensagem, o orgulho e o egoísmo. E quando o Espírito vai relatando, vai fazendo o desenvolvimento do seu pensamento, nós vamos vendo a nossa sociedade atual. Quando ele diz que se apresenta um rico debochado, perdido de corpo e alma, todas as portas se lhe abrem. Mas se apresentar um indivíduo vestido humildemente, mas repleto de virtude, mal se dignam olhá-lo com ar de proteção. O que é que onde é que estão os nossos interesses? É uma análise que nós precisamos fazer. A doutrina espírita, então, nesse monte em que nós nos encontramos, e poderíamos dizer aqui que seria até o Monte Tabor. Por que o Monte Tabor? Porque o Monte Tabor foi um momento de muita espiritualidade, de presença divina, porque Jesus transfigurou ali com Elias e Moisés, e os discípulos ficaram tão admirados. Chegou de Pedro falar: Senhor, vamos colocar aqui 3 tendas, e o que significa? Não vamos descer daqui não, está bom demais aqui. Mas é o que acontece conosco com o conhecimento espírita. Nós sempre estamos no Monte Tabor. Falamos ali com o nosso irmão, esqueci o nome. Nicola. Desculpe, Nicola. Falávamos ali com o Nicola a respeito dessa beleza que é o exemplo dos nossos irmãos que estiveram antes de nós, apontando o rumo para a nossa caminhada. E aí nós ficamos nesse momento espiritual, quando nós estudamos o livro dos Espíritos, a Gênese, quando nós passamos a compreender quem somos nós, por que as pessoas se encontram como estão, e aponta-nos a felicidade. A gente está no Tabor, a gente se enriquece, mas o que acontece? O próprio Cristo terminou a transfiguração, ele disse: vamos descer. O que significa que nós precisamos descer para a planície. Nós vamos sim ter um contato com o conhecimento espírita e com a verdade, com essa luz de primeira grandeza. Mas é necessário nós irmos para o nosso dia a dia.
É necessário nós irmos para a horizontalidade, descer o Tabor. E aí, ali no Tabor, como aconteceu com o próprio Cristo, porque logo que o Cristo chegou, já tinha aquele moço lunático, não é? Narra o Evangelho, que caiu muitas vezes no fogo, muitas vezes na água. E os discípulos assustados: Senhor, pelo amor de Deus, nós não conseguimos solucionar isso aqui. Nós não conseguimos afastar esse espírito aí, não conseguimos. E aí Jesus, então, recebe o pai daquele jovem, se compadece e liberta o jovem naquele instante. O que significa que na planície nós vamos enfrentar os desafios, que são os nossos desafios evolutivos, os nossos pessoais e os coletivos. E é para isso que a doutrina espírita, então, veio, para nos explicar como nós precisamos proceder para brilhar a nossa luz, já que nós somos luz. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, essa espiritualidade nos aponta Jesus como nosso guia e modelo, nos aponta Jesus como aquele companheiro de todas as horas, e que com ele nós transformaríamos os fardos pesados em fardos leves, em jugo suave. É a própria proposta do Cristo. E aí nós nos perguntamos: mas será que nós estamos aproveitando a presença do Mestre? Será que nós estamos esperando que o Mestre realmente se transfigure ou se materialize na nossa frente? O Cristo está presente conosco nesses 4 bilhões e meio de anos. E o Cristo sempre participou do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Ele, embora não seja Deus, na minha concepção, Ele é onipresente. Porque nós podemos ser uno com Ele, como Ele era uno com o Pai. É preciso que nós então nos proponhamos, e para isso não é necessário que nós vivamos uma vida reclusa. Para isso é necessário que nós tenhamos lucidez e bom senso no nosso cotidiano. Nós não somos muitas vezes, desculpem os irmãos me velar a mim, símbolos de perfeição, mas já estamos numa estrada e numa escola do Espírito, que não é mais aquela escola primitiva. Não é aquele entendimento de Deus do exército. Não é mais aquele entendimento antigo, mas é o aprimoramento do Deus amor que Jesus nos ensinou. E aí, essa relação com Deus e essa relação com o Cristo, que é Filho de Deus e nosso irmão mais velho, essa relação precisa ser estreitada. Para isso, nós precisamos cumprir as nossas missões. Alguém poderá dizer ou perguntar-se a si mesmo: isso é muito comum no Espiritismo, qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Na nossa reunião mediúnica desta semana, um amigo espiritual nos trouxe uma reflexão a respeito disso. É claro que nós temos uma vida de relação na sociedade, mas a nossa missão precípua é brilhar a nossa luz. A nossa missão precípua é crescer na direção do Altíssimo, é nos identificarmos com Cristo, como o próprio Paulo fez, embora devamos realmente guardar as proporções. Quando nós então pensamos em atender ao chamado do Cristo, quando nós pensamos em assumir um compromisso com o Cristo, nós devemos pensar: nós já estamos comprometidos. O grau de responsabilidades que nós temos, já é maior, porque é proporcional às luzes do conhecimento, conforme a pergunta do Livro dos Espíritos nos diz. Nós já não estamos mais nas épocas primitivas, nós estamos na era do Espírito. Nós não estamos mais no primário, nós já estamos iniciados num curso superior.
E é preciso que nós tiremos os benefícios disso. Porque se o Espiritismo nos ensina todo o processo da evolução, as consequências morais das nossas atitudes, os objetivos divinos para todos nós e o sentido existencial para que nós vivamos com alegria, nós devemos entender que está reservado para nós o gozo futuro. E a quarta parte do Livro dos Espíritos nos fala disso. Devemos, nesse momento da atualidade, aproveitando a evolução do conhecimento intelectual, nós realmente fazermos as eleições corretas. Que aqui poderíamos fazer, inclusive, uma paráfrase com a nossa eleição política. Quando, do ponto de vista administrativo da nossa sociedade, nós temos uma ferramenta e um instrumento para nós utilizarmos na construção desse mundo que nós desejamos. Mas é claro que nós não podemos ficar depositando nos outros as responsabilidades. A responsabilidade é nossa. Então a escolha que nós devemos fazer é para exercer a nossa missão pessoal de iluminação. A missão pessoal no círculo em que eu me encontro, no grupo onde eu estou inserido, seja doméstico, seja na instituição religiosa que nós participamos, seja no nosso trabalho na via pública. Essa é a nossa missão, de brilhar a nossa luz, não com uma presunção de superioridade, mas colocando-nos na condição de servidor. Porque aquele que é o nosso guia e o nosso modelo, ele nos pede, ele nos demonstra que ele não veio para ser servido, mas para servir. E diria para todos nós, seus seguidores, que não procurássemos os primeiros lugares, mas que nós sentássemos nos últimos, que nós não quiséssemos ser senhores, mas sim escravos. Que se alguém pleiteasse contra nós, para nos tomar a túnica, que nós também entregássemos o manto, ou se nos pedissem para caminhar 1000 passos, caminhássemos mais 2000. Portanto, meus amigos e meus irmãos, nós estamos iluminados. Nós não podemos dizer que nós caminhamos em trevas, porque o conhecimento da doutrina espírita, em primeira instância, é intelectual. É preciso conhecer a doutrina, é preciso nos dar essa oportunidade, aprender com Kardec e com os bons espíritos e deixar que esse conhecimento lógico e esse raciocínio ilumine a nossa fé. Porque a nossa fé deve ser inabalável, a nossa certeza inamovível, porque já está decretado que nós vamos brilhar a nossa luz. Somos nós é que precisamos caminhar nessa direção. Nós é que temos que seguir o nosso guia e modelo na direção desse foco maior que é Deus. Irmanados num só propósito. Portanto, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso com Cristo não é simplesmente institucional no Espiritismo, não é simplesmente num sentido igrejístico, mas acima de tudo no nosso coração. Identificar com o Mestre, sentir a sua presença, conviver com Ele, eleger, e por isso nós não precisamos negar a nossa vida no mundo e na sociedade. Que nós possamos, cada um de nós, buscar essa trajetória, buscar esse caminho. O Espiritismo abrirá espaço para a evolução integral do ser. A questão 798 nos diz que, resumindo, que a doutrina espírita ela não vai ser a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Os seus princípios
divinos, todos eles, os seus pilares, se nós podemos dizer assim, precisam estar presentes nas filosofias e nas religiões para que elas sobrevivam. Nós já tentamos de tudo. Nós já tentamos os sistemas administrativos em todas as épocas, monarquia e tantos outros. Agora, recentemente, nós tivemos comunismo, socialismo, nazismo, mas nós não experimentamos ainda cristianismo. Será que o público está viajando na maionese? Será que nós já experimentamos o sistema administrativo cristianismo? Nós vemos que ele é perfeito e também, embora esteja baseado na lei de ação e reação, a cada um será dado segundo as suas obras, ele também é misericordioso. E ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Há um tempo atrás, uma pessoa que era taoísta, eu não sei direito a doutrina oriental que ela segue, a família oriental, mas ela foi tão intempestiva comigo, dizendo, mas não é lei de ação e reação, então para que toda essa bajulação de Deus e tal? Eu fiquei calado, eu não discuti com ela. Mas é exatamente isso, porque realmente a lei de causa e efeito é lei universal, mas a misericórdia divina é um atributo que nos condiciona ao acerto, que nos dá nova oportunidade, que abre uma perspectiva do amor, senão fica frio, gelado, e por pouco nós não resvalamos no olho por olho, dente por dente. É necessário que nesse momento das nossas consciências abertas, nós desde já construamos a nossa felicidade. Porque do ponto de vista espiritual, a consciência tranquila e a fé no futuro é felicidade. Pode ser que do ponto de vista material a gente não tenha a felicidade que comporta o nosso planeta muitas vezes, porque a falta do necessário, ela constrange. A nossa sociedade é muito desigual, mas nós devemos entender que nós podemos construir essa felicidade relativa já dentro de nós. Por pouco nós não podemos já viver um mundo de regeneração no âmbito pessoal, porque nós adotamos o comportamento, o modus operandi, o modus vivendi desse mundo de regeneração que nós aspiramos. Portanto, eleger e atender o chamado do Cristo é, na atualidade, nós sermos verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos. Quando nós vemos a reedição de pensamentos antigos ou de doutrinas antigas que já foram superadas por grupos religiosos na face da terra, mas é preciso nós colocarmos a candeia sobre o alqueire. É preciso ensinar e iluminar com o pensamento espírita, para que a sociedade compreenda quem é, de onde vem, para onde vai e por que sofre, porque assim se libertará. Que nós possamos, meus irmãos, aproveitar a oportunidade que nós temos, enquanto transitamos nessa atual experiência reencarnatória. Porque esses bons espíritos, esses guias da humanidade em marcha, que aqui estão e que são os nossos grandes tutores no invisível, eles possam nos receber no mundo invisível com alegria. E principalmente nós chegarmos no mundo invisível, libertando-nos das experiências que nós vivemos ou que tínhamos que presenciar na atual encarnação. Quando somos convidados a seguir os passos do Mestre, nós devemos nos sentir felizes, devemos nos jubilar conosco, porque nós, graças a Deus, já passou 4.000 anos, 6.000 anos, graças a Deus, nós estamos nos albores da Era Nova, e essa Era Nova vai chegar e se implantar definitivamente, que nós possamos fazer parte dela, que nós possamos estar inseridos nesse contexto, mesmo que nós ainda enfrentemos alguma turbulência para a transformação.
porque Allan Kardec coloca na Gênese, nesse capítulo 18, que haverá uma nova ordem social. E a construção de uma nova ordem social só pode acontecer através do amor. Só pode acontecer através do amor, para que nós solucionemos o orgulho e o egoísmo. Quando nós pegamos a nossa bandeira verde e amarela, que nós amamos, que é o nosso símbolo pátrio, nós lemos ordem e progresso. Mas esse lema é um lema vindo de Augusto Comte no positivismo. E lá no positivismo, Augusto Comte colocou amor por divisa, ordem por base, progresso por fim. Não há como nós termos ordem e progresso se nós não tivermos o amor. E o progresso é lei universal. O Cristo é o nosso tutor, o grande governador e o responsável pela nossa evolução. Que nós possamos fazer com que Ele fique satisfeito conosco, embora Ele tenha paciência divina, mas também existem limites divinos. Kardec e os Espíritos nos ensinam isso. Então Jesus tem essa paciência divina que Emmanuel trabalha na lição 54 do livro Palavras de Vida Eterna. Ele tem uma paciência divina e nos oferece a toda hora tantas coisas maravilhosas. Então nós somos ditosos. Nós somos ditosos. Que nós possamos voltar aos nossos lares e refletir a respeito dessa felicidade que nós já possuímos, dessa luz que está nas nossas mãos. Nós não caminhamos em trevas. Que o Cristo nos abençoe, que o Cristo nos acompanhe passo a passo e que nós vivamos com alegria a sua presença divina. Ele é o nosso irmão, Ele é o nosso amigo mais velho, nosso irmão mais velho, nosso amigo e companheiro de todas as horas. E Ele está nos levando na direção do Pai, da luz total. Brilhemos a nossa